Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Ser a Quarta. Hoje, como vocês devem ter observado, com uma nova configuração, um novo estúdio, com uma nova forma, né, para nós debatermos sem o microfone. Então, vamos fazer uma forma diferente. E também falando, né, de um novo ciclo, de novas perspectivas, de coisas antigas, falando desse final de 2023 e início de 2024. Para isso, né, nós vamos falar sobre o que vocês fizeram, o que você fez nesse ano, que projetos foram desenvolvidos, que projetos não foram, o que espera para 2024, né, o que tu quer deixar para 2023, enfim, e por aí vai. Antes de passar para o pessoal, né, meu nome é Gabriel Blasquez, sou diretor do Fluir, sou psicólogo. Agradecemos sempre aos nossos parceiros, né, ao Fluir Alegrete, que hoje não estamos na sede do Fluir, estamos, né, no nosso novo estúdio, ao Quinta, que nos oferece, né, um cafezinho para, né, durante as gravações. Está situado ali na Coronel Cabrita, pertinho do Fluir, que também está na Coronel Cabrita. A agência Dom Pássaro, do Gabriel, que trabalha, né, com as edições dos nossos vídeos, trabalha na nossa mídia social, né, no @fluir.alegrete. Ao Renan, que está fazendo a mesa de som aqui, né, pra gente. E, sem mais delongas, abrir para vocês falarem sobre esse episódio que nós vamos falar sobre final de ano, fim de ciclo, início de ciclo, o que fazer. Bom, quem é que começa? Bom, vamos começar. Bom, eu sou Ana Tolfo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Agora em sede nova, novo estilo, a gente estava comentando, né, que ficou muito... Nós achamos, espero que vocês também tenham achado que ficou muito bonitinho o nosso cenário. E achei interessante o teu comentário. Não tem aquela musiquinha de final de ano? E o que você fez, né? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu penso em final de ano, sempre é esse balanço. Não sei vocês, mas eu vejo muito isso em atendimento, que os pacientes vai chegando o final de ano, já começa a fazer um balanço, já envolve um fechamento de ciclo, muitas vezes, né? Pessoas que vão se mudar, que vão encerrar estudos, faculdade. Eu vejo que o final de ano movimenta as pessoas. Movimenta, ou para iniciar coisas ou para terminar coisas. É interessante essa questão do social, né, e da passagem, né, dos rituais que a gente tem enquanto sociedade. E Ano Novo é um ritual, né, e sem dúvida isso traz impacto. Então eu vejo assim que as pessoas elas começam, com relação ao final de ano, começam a pesar e estão mais abertas à mudança. Né? A encerrar o que já estava ali precisando encerrar, ou a determinar, não, agora eu vou começar de fato. Tanto que tem as promessas, né, de final de ano, a listinha, vai de cada um, mas tem pessoas que são intensas nessa parte, né, de fazer o balanço. Enfim. Ou de coisas que querem pro próximo ano. Exato, metas, né? E aí eu já queria pontuar, claro, a gente vai conversando, mas sempre, se você, né, também começa a fazer esse balanço, o que eu fiz, o que não fiz, isso eu acho que é algo que tem que ter um certo cuidado. Por que eu digo isso? Se tu conseguiu concretizar, a teu ver, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a percepção que eu tenho de mim e da minha vida. Então, se eu conseguir atingir algumas coisas, legal. Mas, às vezes, tem pessoas que têm uma autocrítica muito alta, né? Olham para si mesmo com muita cobrança. E aí é um momento que eu acho que pode pesar. Né? Essa autocobrança, então eu acho que é uma reflexão super válida esse o que você fez, mas precisa ser bem dosado para não produzir culpa, para não produzir... É que eu preciso fazer uma manchete chamativa, tristeza, né? Óbvio. E a gente vai comentar sobre isso, mas eu acho que, não sei o que vocês acham, mas eu acho que tem esse limite, assim.
Tem pessoas que conseguem lidar com, não, isso aqui não foi tão legal, mas pro próximo ano vou reorganizar e beleza, mas tem pessoas que ficam um pouco mais denso essa reflexão. E aí, o que vocês acham? Então, oi, né? Sou a Carol, psico também. E agora com a fala da Ana, assim, eu também fiquei bem pensativa, sabe? Isso que a gente tá falando, né, de pensar nessas pessoas que são mais críticas e tudo mais. E aí eu fico pensando como é vendido o final de ano. Ele não é vendido dessa forma. Ele é vendido como algo muito legal, que é festa, encontro de famílias e tudo mais. Só que na realidade não é o caso de muitas pessoas, né? E a gente vai nessa autocobrança, assim, e aí eu fico me questionando quem não está em terapia, né? Quem não tem um psico, assim, pra acolher, pra, né, dizer, olha, talvez teve várias outras pessoas que também não atingiram as suas metas, assim. Né? E aí eu fico nessa pensativa também dessas pessoas que não estão sendo acolhidas e estão fazendo essa reflexão sozinhas. Como deve ser pesado, né? Ter esse outro alguém pra limpar também, né? Porque a visão que a gente tem de nós mesmos, às vezes, pode ser muito distorcida, pesada, né? E ter o psicólogo ali pra, olha, não, mas peraí, volta. Nesse ano aconteceu isso, aquilo outro, e tu lidou e deu certo. E até isso do final de ano, né? Tipo, eu vejo muitos casos, assim, das pessoas, poxa, tá todo mundo se planejando pra festa, pra viajar, e eu tô aqui. Tô triste porque eu não entrei na pós, né? Não troquei de trabalho, não atingi o que eu queria. Né? Então tem também uma cobrança a respeito de não estar comemorando o final de um ano. A gente fala sobre romantização de várias coisas, né? Em várias lives que nós fizemos no Insta do Fluir, nós sempre falamos sobre a romantização das coisas. Da gravidez, de novas possibilidades, da questão de transtornos de neurodesenvolvimento, de o que mais? Em várias vezes a gente falou sobre a maternidade, sobre relacionamentos, enfim, até aqui mesmo, né, no nosso segundo episódio, que a gente falou sobre relacionamentos, falamos sobre isso. E o final de ano, ele também entra, né, muito por propagandas, né, e talvez o maior marketing de todos os tempos da Coca-Cola com o Papai Noel, vermelho, porque o Papai Noel não tinha cor. A Coca-Cola associou numa das companhias de maior marketing da história, né? Associou a felicidade atrelada ao Natal, os rótulos vêm assim, e várias empresas vieram nesse sentido. Só minha meta de marketing. Só que não é bem assim, né? Pode não ter sido um ano legal, pode não ter tido coisas legais durante o ano, que é normal acontecer, né? E o próprio final de ano pode produzir muitos gatilhos, né? Depois, né, para deixar a Léo falar e depois pra gente trazer uma outra pauta de como que o nosso consultório muda no final do ano também, né? Que é porque as pessoas procurando, mas, né? Olá, então eu tava quietinho. Não tá. Mas eu interrompeu a Leonara agora. Eu sou Leonara, sou psicóloga. Acho que perfeitas essas colocações, também é ruim da garganta. Que vocês colocaram, porque além dessas questões, né, todas aí, né, de final de ano, de festa, né, de ter que viajar, fazer planos, enfim, acho que envolve também outras demandas, assim, do final de ano, né, uma sobrecarga, né, para muitas pessoas, muitos compromissos, né, a agenda costuma ficar mais cheia do que às vezes já é, assim, né, e aí a gente vive muito nessa questão de ter que dar conta, né, de tudo, né, ou só tá bom se tu tá produzindo, né, se tu tá trabalhando, se tu tá, enfim, né, e aí muitas pessoas não param muito também para organizar essa rotina, assim, né, principalmente no final de ano, assim, né, e aí acaba isso produzindo, né, uma questão da parte da saúde mental, né, emocional, que às vezes gera muito sofrimento, né. Sem dúvida. Pessoal, só para avisar, eu tô com o celular aqui na mão porque nós estamos testando uma nova configuração hoje sem os microfones e com o áudio aqui. Depois vocês nos avisem como é que ficou também, como é que vocês acharam na nossa nova configuração. Mudamos de estúdio e pensamos em fazer uma nova configuração, então, né, fizemos alguns testes, obviamente, antes de começar, mas, né,
Depois vocês nos digam se preferem o modelo antigo, com microfones, né? Com as 2 câmeras, ou com essa só, como se fosse um bate-papo, né? Numa cafeteria, inclusive a gente faz bastante lá no Quinta isso. Te ouvindo falar, Léo, me vem à cabeça a palavra mães. Eu até fiquei pensando, a gente precisa falar de mães, né? Porque eu tenho os filhos. Apresentação. Olha, não sei se teve alguém assim de mãe que eu atendi essa semana que não falou da apresentação. Esses dias a minha cunhada mandou no nosso grupo lá, da minha, né, sobrinha, a lista de coisas. Todos os dias ela tinha uma apresentação, um compromisso, assim. Várias mães nessa semana, né, que a gente tá gravando, desmarcaram também por apresentação balé, viagem, né? E entra numa questão já sobrecarregada, né? De final de ano. E tem uma outra questão, né? Além dessa. O início de dezembro, ele entra com uma questão também de o que eu fiz no ano todo. O que sobra para eu fazer. Tem gente que promete, né, como tu falou na abertura, aquela listinha de vou emagrecer, vou trocar de trabalho, vou abandonar alguns hábitos, e passa janeiro, aí não, vou fazer depois do carnaval. Não, depois eu vou fazer depois da Páscoa. Já tá em abril, maio, eu vou fazer no segundo semestre. Né? Aqui no Rio Grande do Sul tem a questão da Semana Farroupilha, eu vou fazer depois de setembro. Aí depois já emenda outubro, novembro com feriados, e dezembro, né, é toda essa correria, e aí se deixa esses planos importantes da gente planejar, né? A importância de ter algumas metas também, né? Além, e trazer esses 2 temas, acho que pra gente trocar, né? Então não só essa questão das mães de muita sobrecarga, mas também essa questão de planejamento. Quantas coisas nós vamos deixando para depois e que elas são importantes. E lá em dezembro, olha, eu prometi fazer isso. Claro. Né? Quando tu fala agora, eu fiquei pensando no nosso podcast sobre iniciar. Então, o quê? Uns 2 podcasts? 2. No 5º episódio. Esse é o 7º, né? A gente pode pensar justamente nisso, de como algumas pessoas vão prolongando. Tipo, eu faço quando virar o ano, depois da Páscoa, Semana Farroupilha, né? Tem que ter uma data para iniciar. Né? E será que não pode iniciar em dezembro? Academia na segunda-feira. Né? Muito disso, assim, começar né? a dieta na segunda. Não dá pra começar na sexta? No sábado? Né? Por que tem que ter uma regra, assim, desse algo bem inicial? Por exemplo, iniciar em janeiro, iniciar na segunda. Por que tem que ser assim, né? E aí, acho que muito disso agora também vem num podcast atrás que dá muito pra linkar, né? De onde vem essa necessidade? Eu fico me questionando, assim. Tem aquela coisa, né, que várias pessoas vão se aposentar e dizem, os mais antigos agora nem tanto, né? Eu vou me aposentar e vou pescar. Se tu nunca pescou na vida, não vai ser na aposentadoria que tu vai fazer. Se isso foi um hábito teu durante a vida e tu precisa mais tempo para fazer isso, beleza? Mas tu não vai adquirir esse hábito só pelo ato da aposentadoria. Eu acho que entra bem dentro dessa premissa. Tipo, vou deixar pra segunda. Bom, se tu não quiser começar na quinta, talvez na segunda tu não vai começar. Né? Se tu não começar em dezembro, talvez tu não precisa esperar janeiro pra começar. Né? Onde que tá escrito que a gente precisa fazer isso? Né? A não ser pelo fato de ir deixando pra depois, né? Eu acho que entra nessa dificuldade de planejamento, de organização, né? Eu acho que tem a ver também com o jeitinho brasileiro, vamos empurrando que uma hora a gente encaixa para fazer dar, né? Tem uma frase que eu vi rolando o feed esses dias que eu achei muito interessante. Diz, a realidade do teu verão começa no teu inverno. Então fala sobre o tempo de preparação para as coisas, né? E o final de ano eu acho que ele dá esse vai virar de ano e tu tem que pesar o que aconteceu e tu tem que planejar como que vai ser, mas eu acho que a gente tem poucos espaços para pensar isso durante o ano. A gente tem ou não oportuniza para que tem? E pra mim, Ana, eu vejo que é uma questão cultural, da gente não conseguir se pensar. A gente vê um reflexo disso muito presente no dinheiro, por exemplo. Chega final de ano,
não vou conseguir ir pra praia, não vou conseguir viajar porque não deu, porque o mês de novembro não foi não sei o quê. Bom, mas se é algo que no ano tu sabe que no verão tu vai querer ir, o problema não foi o mês de novembro, né? Então eu percebo que é uma coisa muito cultural que a gente vê mais claramente no dinheiro, assim. Tem um exemplo que eu vi não sei aonde, em algum podcast que eu tava vendo nesses tempos. As referências hoje estão ótimas. Mas foi no podcast, eu acho que foi no Sócios do Bruno e da Manu Perini, se eu não me engano foi no podcast deles, que eles estavam falando sobre a questão de comprar casaco. Quando que é a melhor época de comprar casaco? No primeiro frio? Acho que Ou lá por fevereiro, março? fevereiro. Então, mas o preço tá embaixo. O preço tá em baixa, tu tem mais opções e o principal, tu não passou frio. Quando vier o frio, tu já vai estar com o casaco. Então, se tu deixar pra comprar no primeiro frio, tu vai passar o frio até comprar, vai ter menos opções e vai estar o dobro do valor. Né? E essa metáfora, ela pode servir para essas questões. Eu vou deixar para pensar no meu ano no 1º de janeiro? É assim? Ou nós agora, no início de dezembro, já estamos pensando, bom, no ano que vem eu quero desenvolver esses projetos, eu preciso desenvolver isso para minha vida, eu preciso colocar isso e isso eu vou colocar assim, porque uma coisa depende da outra, eu preciso organizar como uma engrenagem. Ou deixar, não, dia 1º de janeiro, dia 2, depois das festas, eu vou lá e vou pensar no que eu vou fazer. Agora tu deu o exemplo dos casacos, eu lembrei dos presentes de Natal, por exemplo, que é dia 24, as pessoas estão todo mundo lá no centro comprando, né? O centro esgota. Sendo que tu pode fazer isso a partir de novembro, né? Se organizar, se planejar para isso, né? E é uma correria, né? Final de ano eu acho que embola muita coisa. É a correria, né? Porque é final de ano, então vão ter comemorações dos mais diferentes tipos. É a festa da empresa, é a apresentação dos filhos, é encerramento, né, de ciclos para muitas pessoas. Vai se mudar, vai encerrar a faculdade, vai terminar a escola, né? Acho que entra também essa reflexão toda que a gente está falando, né? Pensar como é que foi o ano, como é que não foi. E entra também o fato de que final de ano, para algumas pessoas, é sinônimo de estar junto da família. E para muitas pessoas, estar junto da família não é algo fácil. Né? E aí a gente, voltando à romantização e não romantização, a família nem sempre ela é sinônimo de positividade, de acolhimento, né? Muitos pacientes, e eu acho que esse mês de dezembro é um mês mais movimentado para os psicólogos justamente por isso. A baixa, né, do nosso mercado, ele vai ser o quê? Janeiro, fevereiro, que a pessoa vai pra praia, vai viajar, vai estar de férias. Mas dezembro movimenta, né? Porque para muitas pessoas o voltar para casa, o conviver com o pai que não se dá bem, né? O conviver com a mãe, a reunião da família e aquelas pessoas que, enfim, teve mágoas ao longo do tempo. Isso é delicado para muitas pessoas. Bastante. E é uma romantização, né? Da família reunida. Quantas vezes a gente já ouviu falar de relatos, né? Dentro do consultório de pessoas falando, olha, minha família a gente se dá super bem, mas não pode envolver álcool, que dá briga, que dá discordância, por que tu falou aquilo, por que tu fez aquilo, em 1932 tu falou tal coisa, né? É um momento de tirar muitas diferenças. E não precisa ser assim. Com certeza. Né? A gente não precisa, e mesmo em famílias, passar em ambientes que não fazem bem pra gente. Isso serve para qualquer ambiente, pode ser ambiente de trabalho, relações amorosas, como nós falamos num dos primeiros podcasts que nós fizemos, amizades. A gente não precisa viver em ambientes tóxicos. E a maioria desses ambientes, eles são em ambientes familiares, né? De pessoas terem pânico, de terem crises, de terem, né,
que vão ter que ver os familiares, que vão ter que conviver. E aí, né, uma pergunta que geralmente eu faço nessas situações. E por que tu tem que ir? Né? Se isso te causa sofrimento. Né? E às vezes a pessoa ela nem consegue refletir sobre isso, né? Porque já tá tão né, colocado de que é Natal, então tem que ter aquela reunião em família e eu tenho que estar lá presente, né? Porque senão o que vão dizer que eu não estou aqui, né? Que eu não vim. Então, acho que bem importante da nossa parte, né? Enquanto psicólogos, né? E se forem, né? Se virem até nós esses casos de fazer essa reflexão, né? Eu vejo quase como um autorizar as pessoas a se permitirem esse distanciamento de famílias que são tóxicas. Que é basicamente isso, famílias que são tóxicas, né? E também acho que permitir que as pessoas também sintam que tá tudo bem passar um ano novo, um Natal, sozinho. Gente, vocês já viram pessoas falarem que tem temor a passar datas assim sozinho. Porque causam gatilhos também, né? Todas as datas comemorativas, né? Elas podem causar gatilhos. Por exemplo, alguém que perdeu a mãe 2 dias antes do Dia das Mães. Né? Eu tenho pessoas próximas da minha vida, da minha família, que perderam o pai no Dia dos Pais. Mesmo que não seja o mesmo dia do mês, né, que cai o Dia dos Pais, sempre o Dia dos Pais vai ser um gatilho. Né? E isso tem esse outro lado que também várias pessoas que estão nos ouvindo podem se identificar, né? Tem esse outro lado que talvez possa ser um pouco chato de falar, talvez possa soar até um tom negativista, mas é tão pouco falado, né, sobre a importância de olhar para além dessa romantização. Né? E talvez até o título do podcast pode ser, né, o final do ano e início do outro, para além de uma romantização, porque tem muito disso. Porque a gente acaba olhando, claro que é um momento legal, e tem muitas coisas legais, mas tem esse outro lado que a gente não pode nunca negligenciar. Eu acho que principalmente, né, ter a clareza que ele existe, né, até para as pessoas se permitirem falar sobre isso, né, no cotidiano, assim, porque a gente só vê pessoas se preparando para festas, e antes a gente estava falando de pessoas que pintam a casa, né, tem toda uma preparação, querendo ou não é um ritual, para algumas famílias são importantes também, e a gente entende. E acho que falar também dessa parte legal, assim, né, como é simbólico para algumas famílias isso. Né, essa reunião, a gente tá falando de um lado assim, mais pesado, assim, mas também é importante a gente validar que é legal, é simbólico isso, é uma organização familiar, né? Talvez parentes muito distantes que vão se encontrar. Também tem esse outro lado. Né? Netos que vão reencontrar avós que moram em cidades diferentes. Né? Também essa parte é muito legal e é muito simbólico e é importante para muitas crianças, por exemplo, até para os próprios filhos, né? De talvez rever os pais, né? A volta para casa, ela tem esses dois lados, né? O filho que retorna para casa dos pais já com uma vida consolidada pode ser um lugar nostálgico, alegre, de vida, de experiência, de ser um aconchego. E também pode ser um temor, pode ser uma obrigação que está fazendo. Então, né, e acho, né, muito importante a gente falar desses dois lados, né? De rever pessoas que não viram todo ano, de ter essa questão de voltar para... Como a gente mora numa cidade de interior, né? Os nossos parentes que vêm de outros lugares, de ter essa questão nostálgica, olha, eu vivi aqui, mostrar para os filhos, né? Que mudou da cidade. Eu tenho um parente meu que vem, mostra pro filho faz 10 anos e passa por todos os lugares que ele trabalhou, todos os lugares que ele morou. Todo ano ele faz o filho já decorou e ele continua fazendo isso, porque é um processo legal também, né? Deve ser muito simbólico pra ele, né? Reviver essas coisas e mostrar, porque é uma parte dele, né? Legal. Possibilidades de reconciliação. Também, né? É um momento que eu vejo que as pessoas também ficam mais reflexivas sobre essa questão de quem tá na minha vida, quem tá na minha família, quem que eu vou encontrar, né? Quem que eu quero rever, quem que eu quero reconciliar, quem não tô pronto no momento, né? É uma coisa que eu sempre converso com os meus pacientes,
principalmente nesse período Natal, Ano Novo, né? Tentar entender de que maneira gostaria verdadeiramente de passar essa data, né? E a partir desse entendimento, encaminhar o que é possível. Né? Como que tu gostaria de passar o teu Ano Novo? Como que tu gostaria de passar o teu Natal? E sobre isso, o que é possível de fazer? Né? Para também fazer esse movimento de eu posso conduzir. Alguma coisa eu posso conduzir, né, nesse processo todo. E eu não vou somente ser obrigado a cumprir a demanda, né, da minha cultura, da minha família, etc. Né? É claro que a gente não vive num mundo ideal. Né? Às vezes não ir lá vai magoar a mãe, às vezes não ir lá, né, vai ter a pressão de toda a família que vai estar reunida, por que tu não foi? Né? Então tudo isso envolve, e somos humanos, a gente se afeta, né? Mas eu sempre gosto de tentar esse terceiro caminho, né? O que é possível de fazer sobre o teu desejo. Sim. Se colocar em primeiro lugar, né? Conseguir tomar frente dessa decisão. Com a fala de vocês, eu fiquei pensando, né, como é difícil para algumas famílias quando um membro, por exemplo, final de ano, se retira da comemoração em família e vai, por exemplo, passar na praia. É como se fosse uma traição, sendo que ele só tá fazendo o desejo dele, como a Leonara citou, né? Não é uma traição pra família, né? É a realização de um sonho, né? De algo que gostaria de fazer, porque, bom, é lindo passar o Réveillon na praia. Talvez seja muito desejo, uma realização, passar essa virada de ano na praia, mas a família, já acompanhei um caso, assim, que vê, né, como uma traição, assim, que foram deixados, né? E pra pessoa era simplesmente realizar um sonho. Olha só, não tinha nada a ver com a família em si. Ele até gostava de passar com a família, né? Mas a realização de um sonho. Sim. Nos bastidores aconteceu uma coisa engraçada. Eu não vi! Ana, não acredito! Tá tendo o jogo do Inter nesse momento e o Renan tá mostrando o placar ali. Eu falei. Tá passando assim. Tá. Meu Deus, eu precisava mostrar isso. Gente, tava falando. Vocês Eu que não fiquei, viram. achei que era alguma questão técnica aqui, né? Eu gostei que foi todo elaborado, né? Renan virou o celular, tava o letreiro. Inter. Aí, ó. Mas eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho que talvez possa gerar um certo desconforto, né, também para quem está nos ouvindo. Primeiro que não tem problema nenhum as pessoas escolherem o que querem fazer nas datas comemorativas e em nenhuma data comemorativa. Né? Tem problema porque ninguém é preso a ninguém. E é importante dentro de núcleos familiares a gente ter autonomias. Isso serve para qualquer pessoa. E o movimento de ir para a praia, para usar o teu exemplo, pode trazer questões internas de algumas pessoas que têm uma questão de codependência da família. Sim. Eu não posso sair, ninguém pode. Porque Sim, se alguém sim. roer a corda, o laçaço vai vir tipo, como que a pessoa tá saindo e eu tenho que ficar? Isso é trabalho interno para essa pessoa. Sim, que tem essa questão de, né, de codependência, de não ser capaz de passar uma data comemorativa. Mas se for a última data comemorativa do fulano, a gente não sabe. Né? Isso, né, Tu não controla. Não controla, e não tem como controlar isso. Então, a gente precisa ter consciência de que a família não é um cacho de uva que está todo mundo preso. Né? São pessoas que escolhem estar junto, e se não escolher não significa que não gosta, não é ou tu tá comigo ou tu tá contra mim. Né? Não é uma coisa dual assim. Então, e eu vejo em vários pacientes, em familiares, em conhecidos, enfim, em termos sociais, essa dificuldade de desassociar, tipo, eu não posso dizer ou não, mas olha, e se eu não passar com fulano, o que fulano vai pensar? E daí? Eu vejo isso, né, na minha cabeça, uma hora eu vou escrever sobre isso.
Mas na minha cabeça eu vejo o desenvolvimento humano, né? E com várias etapas, assim. E pra mim, Ana, essa é uma das etapas do desenvolvimento do adulto, né? O Winnicott, que é o nosso autor em comum, né? Ele fala sobre a saúde estar entrelaçada com o verdadeiro self. Eu consegui expressar quem eu verdadeiramente sou, né? E eu diria que, particularmente com a família, isso é mais difícil. Porque, às vezes, com as pessoas de fora, a gente até consegue se colocar, consegue falar. Mas com as pessoas que a gente é mais entrelaçado afetivamente como a família, o dizer não, às vezes, se torna muito complexo. Muito difícil, muito delicado. Então, eu vejo isso como uma etapa do desenvolvimento emocional, do amadurecimento emocional do adulto, que precisa ser passada, precisa ser cumprida. Algumas pessoas não conseguirão, outras conseguirão, né? E por isso que disse que com os meus pacientes eu trabalho isso. Olha, o que seria o teu Natal ideal? O que seria o teu Ano Novo ideal? Que tu realmente quer fazer, gostaria de fazer? E o que é possível disso tudo concretizar? Né? No agora, talvez não vai ser possível toda a ideia, mas um pouco sim. Né? Para que a pessoa comece a colocar em prática o que ela realmente deseja, né? Mas é um processo de amadurecimento. E cuidar, né, Ana? Acho que bem importante, assim, essa questão de que a gente consegue cuidar daquilo que é nosso. Perfeito. Né? A gente não consegue dar conta das demandas, né, das situações que são das outras pessoas, né? Se elas não conseguem lidar com aquilo, né, a gente não pode, né, enfim, fazer nada, né? Porque a gente cuida do que é nosso, né? E isso tem que ser das outras pessoas. Elas vão falar, né, vai remeter a questões que talvez aquela pessoa não conseguiu perceber ainda, não conseguiu resolver, né, não conseguiu mudar na vida dela, né? Mas aí são questões dela, né? Do outro. Eu pensei num tema de podcast agora que eu acho que ia dar bala da agulha. O Gabriel veio temático hoje, como vocês podem ver, ele está de branco pra gente falar do Ano Novo. Sobre por que a opinião do outro é tão importante pra mim. Ótimo. Eu acho que é ótimo tema. Que é um tema, né? E o que vocês acham, né? Podem deixar aí nos comentários pra gente o que vocês acham sobre esse tema, né? Porque a opinião do outro, claro que ela é importante, dando já uma palhinha do que a gente pode falar, né? Claro que ela é importante, porque é, de certa forma, a nossa conexão com o mundo, né? Alguém falar pra mim que essa camisa é bonita, bom, quer dizer, então, que legal que eu comprei essa camisa. Se alguém dizer, pá, que camisa, que trapo velho é esse? Eu acho que não foi muito certo. São as opiniões das pessoas, elas contam pra nossa vida. A questão é até quando e qual o limite que eu posso dar para essa opinião. Porque senão fica uma questão desenfreada em relação a o que é meu e o que é a opinião do outro. E a opinião do outro, como tu bem falou, o outro a gente não controla, e a opinião dele logo também a gente não controla, mas é um tema que a gente pode desenvolver num próximo podcast. Anota aí, Renan, para nós não perder por que a opinião do outro é tão importante pra gente, alguma coisa assim pra trazer em um podcast futuro. Eu fiz uma enquete aqui com os seguidores do Fluir e eu perguntei o seguinte: para você, o se aproximar do final do ano né, uma pergunta como você se sente. E aí tivemos um retorno que é 33% dos nossos seguidores têm sentimentos positivos, sentimentos bons com a chegada do final do ano. E 67% tem um mix de sentimentos bons e de sentimentos ruins, né? Não chegamos a abrir caixinha para fazer análise qualitativa. Hoje a gente tem só a quantidade de votos, mas a maioria é um mix de sentimentos. Eu imagino que por
por conta de algumas coisas que a gente falou. A gente falou coisas positivas, né? Repensar ciclo, festejar, encontrar pessoas. Falamos questões negativas também. Eu acho que é como todo mundo se sente, né? Nenhum ano é totalmente bom e totalmente ruim. Né? Vão ter coisas que vão acontecer, né? Nesse período que vão ter coisas que não saíram do agrado, não saíram do planejado, vão ter infortuitos, mas vai ter conquistas, vão ter, né? Pode ser que seja um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas vai ter um mix, né? Tanto de sentimentos, mas também de vivências, de experiências. E é natural que isso entre no nosso balanço, e aí o que vai pesar é uma questão mais qualitativa, de fato, do que se o ruim foi muito ruim, né, ou se o bom foi muito bom, né, é o que a gente lembrou, quando vai lembrar. Como que foi o ano de 2006, por exemplo, falando estavam falando do jogo do Inter. Pra mim foi um ano maravilhoso, né, e é uma das únicas coisas que eu lembro daquele ano, né, foi os títulos do Inter, né. Deve ter acontecido coisas ruins que eu realmente não lembro o que aconteceu de coisa ruim. Eu nem lembro das coisas boas que aconteceram aquele ano, a não ser isso, porque Coisas né, que marcam, né? já vai quase 20 anos disso. Memória tem relação com afetividade, né? Exato, e isso é o que vai ficar. Em tal ano aconteceu, né, algum infortuito, a morte de alguém próximo, alguma coisa. Esse ano vai ficar marcado como aquilo. Então a gente tem, né, o peso, né, de entender como que foi o ano quando ele está acontecendo, no final dele. Por isso que a gente está falando sobre isso. Porque depois, de fato, vai ficar muito longe e longe do nosso controle também. Sim. Né? Se tivesse que dar um recado, assim, pro pessoal passar, né, esse final de ano, o que vocês falariam? Eu fiquei reflexiva agora. Eu acho que de passar em ambientes que se sintam bem, assim. Acho que mais por rodeado de pessoas legais. Não se né? forçar a nada, que não esteja, né, se sentindo bem para aquilo. Acho que é isso. De planejar, se organizar, não colocar lá no papel coisas que talvez não vai dar conta o ano que vem, né? Acho que tomar muito cuidado com isso. Porque senão depois se frustra, né? E aí, eu nunca mais vou fazer isso, porque eu não consigo nunca dar conta dessa lista que eu faço, por exemplo, né? Porque muitas vezes coloca ali e não pensou sobre aquilo, não se organizou. Ou colocou na gaveta e não olhou mais nada, aí não vai acontecer mais. Né? Então, acho que ter esse cuidado, assim. E eu acho também que tá tudo bem fazer essas reflexões, sabe? Final de ano, eu acho que impulsiona pro próximo ano, mas que sejam reflexões conscientes da sua realidade. Né? Também pensar o que deu pra dar conta, né? Podia ter dado talvez mais? Podia, mas tá, o que deu? O que a tua realidade permitiu? Né? A gente tá se organizando ainda numa pandemia que eu ainda vejo no consultório resquícios dela e como é difícil sair dela. Então, realmente tem coisas que a nossa realidade não, né, facilita. Então é bom que a gente tenha isso em mente, assim. Tá, até onde a minha realidade também me permitiu algumas realizações. E eu acho que também, né, não pensar só nessa questão material, assim, por exemplo, né? Eu não pude comprar o carro que eu queria, ou eu não pude viajar lá pra praia, mas eu consegui um emprego que me dá, talvez eu ganhe um pouco menos, mas eu tenho a oportunidade de passar mais tempo com a minha família, com meus filhos, Uma né? saúde mental melhor. Uma saúde mental melhor. Então isso tu também já conquistou, né? Acho que não olhar só pro conquistar na parte material, né? Mas nessas outras questões também. O material, ele entra como uma das coisas Sim. conquistáveis, né? Quando a gente se torna muito materialista, são coisas, são objetos, né? Essa mesa é essa mesa, tipo, posso ter 50 delas e pra quê? Né? Ou posso ter 3 carros, pra quê? Né? Claro, falando numa questão só do consumo, sem o significado que tem por trás disso, né? E eu falaria para as pessoas, né, indo até em encontro que vocês falaram, o quanto que é importante, de fato, a gente fazer esse planejamento, mas não adianta guardar na gaveta, né, e só tirar lá por novembro, apavorado. Ai, eu não fiz o que eu tinha pensado. Óbvio que se tu deixar arquivado, não vai acontecer. Então, ter metas realistas é um primeiro passo.
Estabelecer os seus limites. Olha, eu quero atingir isso no ano que vem. O que eu preciso fazer para atingir isso? Esse é um ponto. Se atingir mais ou menos, é um balanço que se faz, né? E não é um balanço só no final do ano, né? Tem que ser um balanço mensal, às vezes semanal, trimestral, semestral. Tem que ter balanços durante o ano, não só para deixar lá no final, né? E aí acontece, né, a questão financeira que falou lá atrás. Agora vem impostos, IPTU, IPVA, material escolar, o registro profissional, imposto de renda, um pouco mais adiante, mas se tu deixar para pensar nisso na hora de pagar, né? E acho que essa metáfora, né, de não deixar, né, comprar o casaco quando está só no primeiro frio, ela serve para qualquer coisa administrável na vida. Não deixar para pensar no relacionamento quando ele estiver muito ruim ou insustentável. Não deixar para pensar no emprego quando não conseguir mais trabalhar e está desenvolvendo um burnout. Não deixar para pensar as coisas quando a única opção é largar fora. Né? Isso serve para os objetivos que a gente tem de vida. Eu acho que seria esse recado. E o teu, Ana? Vou tentar fazer um entrelaçamento de tudo assim embaixo com tudo que vocês falaram. Eu acho que o meu recado seria nesse sentido assim, realmente, faça coisas para te fortalecer. Quer dizer, tu gosta de comer tua lentilha no ano novo? Come tua lentilha. Coloca a calcinha cor-de-rosa, pula as ondinhas, né? Faz o que tu achar que tem que fazer, mas para além dessas questões também mais místicas, busca ações, busca relações, busca pensamentos, posturas que te fortaleçam. Porque é claro que o ano, né, a gente brinda, feliz ano novo, que o ano traga. O ano pode trazer, né, mas a gente também pode construir. Só que a gente só vai conseguir construir se a gente se oportunizar coisas boas. Relações boas, bons pensamentos, né? Boa organização. Então, acho que seria nesse sentido, né? Das pessoas se fortalecerem para conseguirem ir atrás dos seus objetivos. Seria mais ou menos por aí. Tem uma música do Humberto Gessinger que ele diz, né, que o último dia de dezembro é sempre igual ao 1º de janeiro. Na prática, Na prática, passagem de um ano não significa muita coisa. Está por trás do simbolismo que nós temos em relação a isso. Mas não é porque o ano vai mudar que vai mudar tua sorte, que vai mudar, sei lá, o que for. Né? A gente precisa fazer. Né? Eu acho que entre o que nós falamos aqui, uma coisa que apareceu em comum, né, foi essa questão do fazer. Né? Fazer a vida acontecer, porque não tem, e não é nenhuma mensagem motivacional, é o que tem que fazer na vida. Né? Não é aquela coisa de encher a pessoa de motivação, olha, tu tem que ir lá fazer. É muito vazio isso. Mas, por outro lado, é o que a gente tem de significado. As coisas que a gente faz na vida, elas só acontecem porque a gente vai lá e faz. Ponto. Né? E acho que... E buscar os melhores meios para fazer. Viabilizar, planejar, isso tudo, mas... Para não entrar nessa questão do se cobrar, não. Se dê a base para fazer, né? Só queria comentar, né? Todos nós, a gente falou desse, tem que fazer, né? Eu acho que a gente vê tantas pessoas, né, com dificuldades, né? Deixando a vida para depois, né? Não tem pessoas que parecem que vão viver 100 anos. Que a vida vai num ritmo assim, depois, às vezes muito medo, às vezes muito receio. Então acho que por isso que a gente fica mais, vai viver, vai fazer, né? Te fortalece, encara. Então acho que esse seria o recado geral do podcast hoje, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Porque o Renan acabou de nos dizer que chegou uma encomenda lá do Quinto, a nossa pizza.
Então agora nós vamos lá, vamos comer a pizza que tem ali no Quinta, um dos nossos apoiadores. Agradecer a nossa casa, o Fluir Alegrete, por, né, nos possibilitarmos, né, ter um espaço incrível de atendimento lá na Coronel Cabrita, né, o Quinta, como falei, a agência Dom Pássaro, que faz as nossas edições, e o Renan, né, aqui trabalhando na mesa de som e o informativo, inclusive saiu o gol do Inter no final do podcast. Então, pessoal, nós vamos, né, comer uma pizza, dar uma conversada agora, né, debater também para os próximos temas do podcast, e vocês não esqueçam de deixar o link aqui e se inscrever no canal. Até mais! Tchau.